Estamos de volta, hoje conversando com a doutora Linamara Riso Batistella, que é professora de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP São Paulo. E ela está contando para a gente sobre a rede Luci Montoro. E eu começo já perguntando para ela se o atendimento é gratuito, que isso é muito importante para todos os brasileiros que andam meio quebrados. O Sistema Único de Saúde, aqui em São Paulo, tem um funcionamento realmente digno de aplausos, né? E da área da reabilitação, sem sombra de dúvida, é uma presença ímpar, porque a rede está distribuída em todas as regiões do estado. E agora o governador acabou de inaugurar mais uma unidade no ABC, em Diadema, uma região muito populosa, e já tem o compromisso de construir mais uma unidade em Presidente Prudente. Eram áreas... Aqui em São Paulo, a gente consegue, de alguma maneira, absorver os pacientes, porque eles chegam, né? A comunicação entre os municípios é fácil. Mas, às vezes, não é tão fácil quando você precisa fazer um tratamento diário. Então, Diadema vai cumprir um papel muito importante nessa franja, que é a Grande São Paulo. E Presidente Prudente, que a unidade era pequena, uma unidade bem focada apenas no fornecimento de um tratamento mais emergencial, e quando o tratamento era mais longo, os pacientes são direcionados para a internação aqui em São Paulo, porque nós temos dentro da rede um hospital de 80 leitos, isso facilita muito o atendimento dos pacientes que moram mais distantes ou que têm condições mais frágeis. E essa construção em Presidente Prudente vai realmente ter um grande significado, uma conquista do movimento de pessoas com deficiência, uma conquista que o nosso governador nos deixa como legado. E, enfim, o atendimento é sem nenhum ônus e todos os nossos procedimentos hoje estão dentro da tabela do SUS. A gente fala tabela do SUS, que é a tabela do Sistema Único de Saúde, porque é ela que determina os procedimentos. É o rol de procedimentos, que agora está muito na moda, né? Porque nós estamos vendo essa discussão sobre o rol de procedimentos da saúde suplementar, também no Supremo Tribunal Federal. Precisa existir um rol, você precisa identificar o que cada serviço deve obrigatoriamente oferecer. Então, todos os nossos procedimentos estão dentro do Sistema Único de Saúde. Doutora, hoje a gente tem muita questão do convênio e também de atendimento para particular que quer pagar. Então, se o seu atendimento é totalmente gratuito, aí vem a pergunta. Para chegar à rede Luci Montoro, a pessoa não pode chegar lá direto na rede Luci Montoro e falar, eu vim ser atendido, fazer uma ficha aqui, quanto custa a consulta, tal. Não é assim, tem que passar pelo SUS. Ele tem que ter um encaminhamento, nós somos um serviço de referência. Então, ele precisa ter um encaminhamento, eventualmente, existem casos, e nem são tão raros, de demanda espontânea, mas ainda assim, se o paciente chega na nossa porta, nós identificamos que realmente existe uma demanda, nós encaminhamos esta solicitação para a Secretaria da Saúde, que ela vai avaliar e validar a nossa decisão de atender esse paciente. Então, podemos. O que a gente sugere sempre ao paciente? Primeiro que ele deve estar nós temos 5 unidades aqui em São Paulo. Ele deve estar numa região, morar numa região próxima a unidades. Segundo, se ele não tem nenhum convívio com a unidade básica de saúde do bairro, a nossa sugestão é que ele faça o seu registro na unidade básica. Porque nós vamos precisar de exames, nós vamos precisar de outras especialidades, e aí fica muito mais simples quando ele já está conectado com a unidade básica da sua região. Então, o paciente do SUS, ele recebe uma orientação que está dentro das normas de segurança e de qualidade do próprio SUS. E isso é feito de uma maneira muito amigável, porque nós queremos que o paciente entenda a lógica. E não é uma obrigatoriedade, vai para lá, para o posto de saúde, o posto de saúde que vai me mandar. Não. É para ele entender a lógica de por que é importante ele estar conectado com uma unidade básica. E tem um protocolo, né? Um caminho tem que ser feito por todos. A gente tem que registrar os atendimentos. Isso é democrático. Isso é democrático. Exatamente. E veja, eu preciso conhecer a jornada do paciente.
Eu preciso saber se ele foi para um cardiologista antes, ou se ele precisa de um cardiologista agora. Então, identificar essa jornada é uma das funções da atenção básica e que vem sendo feita de maneira brilhante aqui em São Paulo. Agora, Roberto, você pergunta se o paciente, o pagante, ele pode chegar nas unidades da rede. E aqui cabe uma explicação. Foi uma decisão tomada com muito cuidado. Nós temos 5 unidades em São Paulo e apenas uma tem licença da Secretaria da Saúde para fazer atendimento até 15% do total de atendimentos feitos para pacientes do sistema de saúde suplementar ou particulares. E por quê? Porque nós temos hoje uma tecnologia que não está disponível nos serviços privados. Sim, Nenhum eu entendo isso. E havia uma discussão e uma pressão para que o atendimento chegasse para essas pessoas que realmente necessitam também. Aproveito a observação para fazer uma crítica aos planos de saúde, que os planos de saúde, tem muita gente que tem planos de saúde e pagam caríssimos lá pelo top do plano de saúde, e chegam e falam assim, eu tenho o top do plano de saúde e tem serviços da prefeitura que tem muito mais tecnologia, muito mais pessoas capacitadas do que a rede de atendimento que o meu plano de saúde oferece. Isso não é raro, isso é bastante frequente, o que mostra, de novo, a importância de um sistema único como o nosso, um sistema público de qualidade, porque nós balizamos a qualidade. O fato de a gente oferecer um trabalho de altíssima qualidade exige que o sistema de saúde suplementar corra atrás e vá buscar a mesma qualidade nos serviços oferecidos. Então, tem um ganha-ganha nisso daí. Bom, eu ia perguntar se vocês atendem somente na capital, mas você já falou várias vezes para mim que tem 20 unidades, nós estamos espalhados pelo estado de São Paulo inteiro, então já cobrimos o estado completamente. Eu digo que nós cobrimos o estado, eu tenho medo dessa palavra completamente, porque a dificuldade do nosso usuário, do nosso paciente, é a locomoção, é o deslocamento. O serviço em Sorocaba é para atender aquela região, que é uma região volumosa, com hospitais de altíssima qualidade, com universidades, mas, no fundo, quando eu olho para a dinâmica, eu vejo que é o paciente de Sorocaba que consegue se manter em atendimento por mais tempo. Então, nós ainda temos alguns desafios. Por isso que a telemedicina vai nos ajudar. Afinal de contas, o estado de São Paulo é maior do que muitos países por aí, né? É muito. Mas, olha, Roberto, a boa notícia é que a telemedicina já está nos ajudando. Então, já que a telemedicina está ajudando, conta para a gente como é que funciona o laboratório de robótica. Então, como é que ele auxilia na reabilitação? O nosso laboratório de robótica é talvez o maior acervo que nós conquistamos para reconhecer quem é esse paciente, as limitações que ele tenha e poder propor um tratamento muito ajustado à necessidade dele e veja bem, de forma lúdica, agradável e segura. Porque eu coloco a realidade virtual, eu coloco o paciente dentro de uma estrutura, seja o exoesqueleto, seja o sistema de suspensão, de muita segurança. Então, ele faz o exercício sem medo de uma queda, sem medo de repente, de dar um passo em falso, e isso ajuda a que aquela 1 hora seja realmente muito mais efetiva. Tanto para o membro superior, quanto para o membro inferior, ou para o corpo todo, a robótica oferece alternativas que eram realmente impensáveis há 10 anos atrás. Mas não é só a robótica, é a realidade virtual, é todo o sistema de recolhimento dessas informações numa plataforma que me permite monitorar o paciente. O paciente terminou o tratamento, mas eu tenho um registro de dados que eu consigo avaliar ao longo das sessões se ele está tendo o desempenho adequado ou não, se ele está conseguindo aproveitar aquilo que o esforço, o exercício, o tratamento está oferecendo. E essa é uma dinâmica muito rica, porque cada um desses pacientes está sendo monitorado e eu consigo fazer o registro e a regulação, a oferta do tratamento,
vai sendo ajustada à capacidade do paciente. Eu percebo ao final de 3 sessões que aquilo ficou trivial, ficou simples demais para ele. Eu coloco mais uma dificuldade, eu coloco mais um esforço. Tá. E essa modelagem de ter um reconhecimento de como o paciente está se desenvolvendo no tratamento, me ajuda, inclusive, a monitorar o paciente quando ele tem alta. Eu sei exatamente até onde ele chegou e eu posso agora acompanhá-lo à distância. Doutora, vocês têm um programa chamado Reability Lab. Isso. Como é que funciona esse programa e qual paciente pode fazer parte dele? Roberto, essa pergunta é bárbara e eu tenho que te agradecer por você tocar nesse particular. Tem uma porção de coisas na vida que a gente faz, aprende, mas você precisa treinar a vida inteira. Eu vou te dar um exemplo bem trivial. Todo mundo andou de bicicleta quando era criança. Parou de andar de bicicleta, vai pegar a bicicleta na fase adulta, tem mais dificuldade, mas volta devagarinho e você consegue andar de bicicleta, com todos os cuidados que precisa ter da bicicleta. O Reability Lab é uma experiência que já existe em outros países e que nós trouxemos para fazer o treinamento de algumas atividades de forma mais parecida com aquilo que você faz no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um robô que faz o treinamento do membro superior e faz esse treinamento usando uma série de estratégias de realidade virtual, de som, de movimentos. Ótimo. Eu não posso manter o paciente a vida inteira no robô, porque ele vai ter que ficar vindo no meu centro a vida inteira. Isso não é bom para ninguém. Então, ele passou essa etapa, ele vai para o Reability Lab para treinar atividades que signifiquem os mesmos movimentos, os mesmos desafios. Pode ser a pintura num quadro, pode ser um exercício de dança, de música, onde ele tem que juntar o ritmo, a comunicação e o movimento. Pode ser uma atividade absolutamente individualizada para ele, que foi desenvolvida, mas é uma atividade que ele leva para casa. Eu consigo reproduzir um desenho num quadro ou uma atividade num tablet, mas eu não consigo mandar o robô para a casa do paciente. Sim. Então, a ideia dos laboratórios de habilidade é eu construir, dentro daquilo que é a dinâmica de vida do paciente, uma série de atividades que reforçam aquele aprendizado motor que ele teve durante a reabilitação. Doutora, para a gente praticamente encerrar o nosso programa, a última pergunta. A Rede Luci Montoro continua investindo em pesquisas e estudos clínicos? Sim. Nós hoje somos o centro com maior força de pesquisa na área de reabilitação dentro do Brasil. Temos pesquisas financiadas pela FAPESP, em colaboração com a Harvard. Terminamos recentemente um programa junto com a Duke University. Temos projetos com o CNPq que nos ajudam, inclusive, a entender as necessidades dos nossos profissionais para capacitação. E, mais recentemente, estamos com projetos com a FINEP, com o compromisso de desenvolver a inovação em reabilitação. Ok. Doutora Linamara, nós agradecemos bastante pela sua vida inteira dedicada à pessoa com deficiência, seja na parte da faculdade, seja na sua vida particular, que eu conheço também, seja como secretária da pessoa, dos direitos da pessoa com deficiência, que foi muitos anos, e agora como professora da Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço muito pelo seu trabalho e agradeço também pela sua participação aqui no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Roberto, obrigada. É um prazer estar falando com vocês nesse modelo tão diferenciado, que é o modelo da nossa Assembleia. Então, eu fico feliz de estarmos juntos mais uma vez e saber que o meu querido amigo Roberto continua um grande comunicador. Ativo. Ativo, como temos que ser, para dar exemplo à sociedade. Nós conversamos com a doutora Linamara Riso Batistella, que é professora de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP São Paulo, a qual agradecemos bastante
e agradecemos a vocês de casa que nos apreciaram, que estiveram junto conosco no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.